Salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, responsável por este canal onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Esse é o segundo vídeo do dia, que é o famoso almoço com... Famoso não, né? Eu tô achando que é a vídeo famoso. Não, é o almoço com TF, vídeo aí que vocês devem... Quem tá aqui no canal sabe o nome, quem não tá aqui no canal... Prazer, esse é o Almoço com TF, eu sou o Thiago Franklin. Logo cedo, 5 da manhã, todos os dias, nós temos o Giro de Notícias. Se você não viu, com algumas informações em primeira mão, por exemplo, que o Vitor Luiz ele pode jogar na partida de amanhã, perdão, de depois de amanhã, contra a equipe do Palmeiras, já que contratualmente o Botafogo conseguiu que ele pudesse atuar pelo menos na partida no estádio Newton Santos. Em São Paulo tem que pagar uma multa, informação em primeira mão às 5 da manhã aqui no canal do TF, além da grande possibilidade de Keisuke Honda e também Guilherme Santos voltarem contra a equipe paulista. Neste almoço com TF vou tratar sobre 2 temas. O primeiro, faltam 6 rodadas para o Botafogo terminar a sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E a situação é muito complicada. Penúltima colocação, o pior aproveitamento do Campeonato Brasileiro. E aí, quantos pontos o Botafogo precisa fazer para ter um segundo turno tranquilo, se é que essa palavra existe no dicionário e no vocabulário botafoguense. E além disso, o sub-20 precisa ser revisto. O nome do técnico Marcos Soares está cada dia mais, pronto para ser enxotado do Botafogo. Os resultados são ruins. Há mais de um ano o Botafogo não consegue bons desempenhos na divisão sub-20. E o técnico também recentemente concedeu uma entrevista ao meu amigo Wellington Arruda, falando que a base não é para formar equipes campeãs. Tá bom. Também não é para formar equipes derrotadas, né, Marcos Soares? Você precisa montar bons times e, através dos bons times, você conseguir fazer com que os jogadores tenham bons desempenhos, né? E nem isso você tem feito. Mas vamos falar sobre esses 2 temas, o nosso almoço com o TF, que não terá edições, então ele vai ser postado e enviado para vocês aí nas suas residências. Chegou aqui pela primeira vez? Deixa aqui a sua inscrição, verifique se você está inscrito no canal, verifique se o sininho está ativado e falem aqui nos comentários. TF, eu venho aqui uma vez por dia e vejo um vídeo só seu. Eu vejo os 2, eu vejo os 3. Respondam aqui que eu preciso saber quantos vídeos vocês assistem aqui no canal e o que vocês querem de mudança aqui no canal, o que vocês querem. Vamos fazer um canal feito para você. Vou colocar uma pesquisa através do Google Docs em breve aqui para vocês poderem responder. Vamos a mais um Almoço com TF e eu começo com... Eu vou olhar às vezes para baixo, gente, que eu tô aqui com o notebook e vou olhar exatamente os jogos que faltam. O Botafogo tem para enfrentar na próxima quarta-feira a equipe do Palmeiras às 21h30, jogo no estádio Newton Santos. Depois, no domingo, dia 11, véspera de feriado, às 18h15, a equipe do Sport Recife. Será um reencontro de Botafogo com Jair Ventura. Jogo lá no estádio esqueci agora o nome do estádio lá do Esporte Clube do Recife, gente. Esqueci, deu branco no nome do esporte. Na Ilha do Retiro. O Aflitos é do Náutico, seu careca. O jogo será domingo, dia 11 de outubro, às 18h15. Botafogo joga 2 partidas seguidas fora de casa. Na quarta-feira, vai pegar a equipe do Grêmio, dia 14/10, jogo às 19h15. Na segunda seguinte, vai jogar contra o Goiás, partida no estádio Newton Santos. Hoje seria, se essa partida fosse na próxima rodada, o encontro do Lanterna contra o Vice-Lanterna. Depois, para encerrar o turno do Campeonato Brasileiro, a penúltima partida do turno, o Botafogo enfrentará o São Paulo, jogo lá no Morumbi. E para fechar o turno, o Botafogo receberá em casa, no dia 1º de novembro, a equipe do Ceará. Entre o jogo do São Paulo e o jogo do Ceará, tem a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, são 6 jogos, 3 em casa, são Palmeiras, Goiás e Ceará em casa, e 3 fora, Sport, Grêmio e São Paulo.
TF, quantos pontos o Botafogo tem hoje no Campeonato Brasileiro? Vamos lá, o Botafogo hoje está com 12 pontos. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento também tem 12 pontos, que é no caso Bahia. Porém, tem aquilo que o Botafogo não consegue. São 3 vitórias da equipe baiana e uma vitória da equipe botafoguense. Se o Botafogo tivesse vencido mais jogos, pelo saldo de gols, poderia estar fora da zona da degola. Hoje na zona da degola nós temos, com 12 pontos, Coxa, Red Bull, Botafogo e a equipe do Goiás tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Então tem 3 jogos a menos do que... Tem 10 jogos, perdão, no Campeonato Brasileiro, tem 3 jogos a menos que o Botafogo. Na lista, se a gente pegar os adversários, o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras, que hoje é o terceiro colocado do Campeonato Nacional, está invicto no campeonato. Vai enfrentar o Sport, que está em quinto lugar com 20 pontos. Vamos enfrentar o Ceará, que tem 14 pontos e está na 13ª posição. Vamos enfrentar o Grêmio, que está na 15ª posição com 14 pontos. Vamos enfrentar a equipe do Goiás, que está com 10 pontos, e o São Paulo, que está na 7ª posição. Então, se a gente parar para analisar, hoje o G6 para o Botafogo existe uma diferença de 8 pontos, uma diferença baixa. Mas vamos pensar hoje no que é o principal, sair da zona de rebaixamento e terminar o turno de uma maneira tranquila. O Botafogo precisa fazer, na minha humilde opinião, pelo menos 22 pontos nesse turno. Ganhar aí 3 jogos desses 6 e conseguir o que consegue sempre, que é pelo menos um empate. Se o Botafogo conseguir 10 pontos, termina o turno com 22. E pelo aproveitamento e pela proximidade que nós estamos tendo ali das equipes, a tendência é que saia da primeira parte do Campeonato Nacional fora da zona de rebaixamento. Se o Botafogo não fizer pelo menos 20 pontos nesse turno, pelo menos 20, seriam 8 pontos em 6 jogos, a situação será dramática para o segundo turno. Porque a gente sempre pega o valor de corte de 45 pontos. Eu juro que eu pensei que neste Campeonato Brasileiro eu tinha quase certeza que a gente não iria pensar em zona de rebaixamento, pensarmos ali. Se a diretoria não tivesse feito a cagada, perdão a palavra, de desmontar o elenco, eu me revolto da liberação do Luiz Fernando sabendo que você ia perder o Luiz Henrique e perder o jogador de velocidade. Isso é revoltante. O Botafogo perdendo um jogador como o Luiz Fernando, que muitos não gostavam, mas seria útil dentro do elenco. Era o único jogador de velocidade que nós tínhamos. Hoje nós não temos nenhum jogador para dar profundidade. Mas, voltando ao raciocínio normal, o Botafogo tem que terminar esse primeiro turno com pelo menos 20 pontos. Tem que fazer 8 pontos em 6 jogos. É difícil? É. Pelo que o Botafogo vem desempenhando. Mas pelos adversários que vai enfrentar, sinceramente, é totalmente possível. O Palmeiras é um adversário que, apesar de estar na parte de cima da tabela, o torcedor palestrino não se empolga. É um time que tem uma defesa muito forte, mas tem um ataque que vive de brilhos dos seus jogadores, dos seus bons jogadores. É um jogo que dá para o Botafogo, se jogar concentrado, vencer. O Sport Recife é uma equipe reativa total. Se o Botafogo conseguir, por um milagre, abrir o jogo, abrir 1-0 contra o Sport e obrigar a equipe do Jair Ventura a sair da sua zona de conforto, qual seria a zona de conforto? Jogar postado ali atrás. É uma equipe que tem vencido muitos jogos, ou com pênalti, ou com escanteio. O Jair tem conseguido vencer as suas partidas. Para quem analisa, não apenas o resultado, tem analisado os jogos, com bola parada. Muitos pênaltis vêm acontecendo para a equipe do Sport Recife. E se o Botafogo conseguir marcar 1-0, tirar a equipe do Sport do conforto, dá para trazer um bom resultado lá de Recife. Depois o Grêmio, que é uma equipe, é uma incógnita. O Grêmio tem um bom time, mas não consegue jogar. Espero que contra o Botafogo também esteja nesse modo off. O Goiás é uma equipe inconstante, mudou de técnico, a gente não sabe o que o Henderson vai fazer. Mas é um jogo que o Botafogo tem a obrigação da vitória dentro de casa. O São Paulo com o Diniz, caso ele não caia até lá, também é uma incógnita. É um jogo que é outra possibilidade de pontuar. E Ceará dentro de casa é outra partida que é obrigação de vencer, já que é um adversário hoje direto pelas pretensões do Botafogo. Então, eu não vejo nenhum bicho papão nessas últimas 6 rodadas do turno. Eu vejo o Botafogo, sim, como seu grande bicho papão neste campeonato brasileiro, nessa reta final de turno.
Então, meus amigos, vamos torcer que o Botafogo consiga fazer o básico, que é vencer, amigo. É aproveitar as oportunidades, que o Bruno Lazzaroni encontre uma maneira de fazer esse time funcionar. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Destas 6 últimas partidas, de 18 pontos em disputa, vocês acham que o Botafogo vai conseguir quantos pontos? Respondam aqui. Eu aposto, como eu sou otimista, eu aposto em 10 pontos. Não sei contra quem, mas o Botafogo fecha esse turno com mais 10 pontos e a gente terminará essa primeira fase da competição com 22. Eu não vou relembrar pontos perdidos no final das partidas, eu não vou relembrar erros de arbitragem. Já foi. Agora a gente tem que pensar daqui para frente e mudamos de assunto, entrando aqui no último papo no nosso almoço com o TF. Equipe sub-20 do Botafogo, eliminada hoje nas quartas de final da Taça Guanabara sub-20 para a equipe do Madureira por 2-1. E ontem o Botafogo empatou com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Botafogo vem dividindo ali seu elenco, hoje jogou com uma equipe mais alternativa e ontem jogou com a sua equipe um pouco... uma equipe mesclada em cada jogo ali, com alguns titulares, alguns reservas, misturando nessas duas partidas. Mas o desempenho no geral é muito pífio, é muito fraco. O Marcos Soares, para mim, está fazendo hora extra e sei que a sua cabeça está a prêmio lá dentro do Botafogo. Muita gente, muitos dirigentes já pediram a sua demissão para o Tiano Soares, que está avaliando a situação do técnico. Acho que virou algo que tem que acontecer. Não tem mais como o Tiano, que é o gerente, Tiano Gomes, que é o gerente da base do Botafogo, responsável pela base alvinegra, segurar esse profissional, porque ele não dá resultado. Como que você, repito, como que você vai produzir jogadores se teu técnico acha que você não tem que montar um grande time, um time vencedor? Então, assim, já passou da hora da mudança, já passou da hora desse técnico cair e que a escolha seja dentro de um bom profissional. Esteja dentro daquilo que o Botafogo se propunha, pelo menos na época de Mauricinho e na época de Eduardo Barroca. E a gente pode colocar até de Felipe Lucena, mas esse aí num espaço menor de tempo. Mas as últimas escolhas para os técnicos sub-20, do sub-20 do Botafogo, o Santoro e agora o Marcos Soares, elas foram super equivocadas e a base do Botafogo, regrediu alguns passos. Então é isso. Se você curtiu o nosso almoço com o TF, deixe teu like, inscreva-se, compartilhe. Mais tarde estarei de volta com outro vídeo aqui no canal, hoje por volta das 8 horas. Continuo com aquele problema de oscilação, tive que fazer a live com o meu 4G usando aqui no notebook, porque as Amix à noite, amiga, ela tá me derrubando. Eu tô demorando quase 1 hora para upar vídeos para vocês. Então eu peço desculpas, mas amanhã eu vou tentar dar um jeito, nem que seja no 4G, da gente fazer uma live às 8 horas da noite aqui. Hoje talvez seja um vídeo e amanhã uma live às 20 horas. O rostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Aquele abraço, fiquem com Deus e vamos fogão. Um beijo para todos. Vamos pontuar, vamos vencer. Pontuar está pontuando, mais um ponto, né? Vamos fazer 3, caceta. Fui, abraço.